Graça e paz, amados. Como é precioso olharmos para a maravilhosa palavra de Deus e saber que Deus nos escolhe, nos chama, e quando fizemos uma aliança com Ele, Ele derrama da sua unção e carregamos então uma aliança e uma unção de Deus sobre a nossa vida. Como é precioso compreender isso. É tão importante, a gente preza tanto, pelos títulos que conquistamos nesse mundo, para que sejamos reconhecidos, e precisamos ser reconhecidos como homens e mulheres que têm uma aliança com Deus. A unção de Deus precisa estar sobre a nossa vida. E é o que nós encontramos aqui em 1 Samuel 16, o verso de número 13. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Verso 13 do capítulo 16 de 1 Samuel. Verso 14, preste atenção. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então, aqui nós encontramos o triste relato sobre Saul e o poderoso relato sobre Davi. O momento em que o Espírito do Senhor saiu de Saul, ele foi aliançar-se com Davi. Ele se apossou. Saul rejeitou a palavra. Deus o rejeitou. O Espírito do Senhor saiu de Saul. Agora, quando Samuel unge Davi, o Espírito do Senhor Deus se apossa de Davi. Que coisa mais linda, que coisa maravilhosa sobre Davi, que coisa mais triste sobre Saul, porque Davi tinha aqui aproximadamente, no máximo, 15 anos de idade. E Davi, então, mesmo ungido, no meio dos seus irmãos, rei, ele aguardou, ele soube esperar o seu tempo. E Davi começa a reinar sobre Judá, sobre Hebrom, com 30 anos. Então, Saul reinou 15 anos aproximadamente, ou mais, do seu ministério, sem a presença de Deus, sendo atormentado por um espírito maligno. Que triste sobre Saul. Que glória sobre Davi, que o Espírito do Senhor se aliançou e daquele dia em diante, Davi passou a ter uma aliança eterna com o Senhor. Que nós não venhamos entristecer o Senhor, para que o Espírito do Senhor não se retire da nossa vida, mas que nós venhamos permanecer aliançados e carregar essa unção enquanto vivermos e o Senhor permitir que vivamos neste mundo. Que Deus te abençoe.